campanha Maio Roxo visa conscientizar a respeito das doenças inflamatórias intestinais. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, as doenças inflamatórias intestinais atingem mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. É muita gente, né? No Brasil, tem sido observado o aumento dos casos nos últimos anos. E a doença de Crohn é uma das mais comuns. De acordo com um estudo publicado na revista The Lancet Regional, Américas, a doença de Crohn cresce 12% ao ano no nosso país. Especialistas alertam para o diagnóstico precoce e tratamento adequado para garantir mais qualidade de vida aos pacientes. Para falar com a gente sobre esse assunto, a gente conversa com o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Fábio Bonaldi. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Adriane. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo Obrigado bem. pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, Léo. Doutor, a última vez que o senhor veio falar da saúde do intestino aqui, a gente viu a necessidade de falar cada vez mais sobre isso, né? Sim, sim. Quando a gente vê que esses dados eles estão aumentando, é porque agora a gente tem mais conhecimento ou porque realmente a gente está falhando na nossa saúde, doutor? Eu acho que é um misto das duas coisas, né? A gente está adquirindo mais conhecimento e estamos também falhando, né? E essas campanhas são excelentes, né? Então, as sociedades médicas, elas determinam essas campanhas e dão essas cores para os meses. Então, você tem o novembro azul, o outubro rosa para o câncer de mama, o novembro azul para o câncer de próstata e agora o maio roxo para a gente falar das doenças inflamatórias intestinais, que a gente vem pegando nos consultórios um aumento da incidência dessas doenças. Né? E o que são doenças inflamatórias intestinais? Então, vamos tentar fazer com que uma coisa não muito fácil seja mais entendível, porque isso é importante para a pessoa perceber. Bom, basicamente, doença inflamatória intestinal compõe duas doenças, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Bom, nomezinhos complicados, mas não é tão difícil entender. São doenças crônicas inflamatórias de caráter autoimune. Então, é a resposta do organismo atacando o nosso próprio organismo, que leva a uma inflamação do intestino e tem características de agudização e remissão. Bom, o que é isso? Características de um período ela está mais ativa, outro período ela está mais quieta, quiescente, quietinha. Né? Acomete basicamente homens e mulheres na mesma proporção e a faixa de idade é entre 20 e 50 anos de idade, que é a maior incidência. Acomete também após 50 anos de idade, mas a principal faixa é essa entre 20 e 50. E pega a pessoa no seu pleno estado produtivo. E é uma doença ou pode ser uma doença muito incapacitante. Porque dói muito, doutor. Quais são os sintomas da pessoa que tem essas inflamações? Biane, antes de falar os sintomas, seria legal a gente entender como funciona. Bom, na verdade, a causa dessas duas doenças, ela tem origem indeterminada. Mas a mais aceita é que algo provoca uma disbiose intestinal. Nossa, que é algo que tem sido tão comum, doutor. Comum, sim. Então, alguma coisa causa uma disbiose intestinal e aí ativa o nosso sistema imunológico e que responde de uma maneira exacerbada e aí leva à inflamação do intestino. E aí, quais são as causas de disbiose? Bom, a primeira, a alimentação. Então, uma alimentação inadequada. Né? E depois a gente vai falar um pouquinho da alimentação e aí eu tenho que dar parabéns para o chefe Léo, porque realmente uma alimentação, né, hoje o prato foi excelente, né, super saudável. Mas a dieta é a principal causa. A segunda causa, infecções intestinais podem levar. A terceira causa, nossos hábitos. Então, o tabagismo é muito relacionado ao desenvolvimento da doença de Crohn e retocolite, o excesso de álcool, né, de bebida alcoólica, a automedicação, fazendo uso de antibióticos sem indicação precisa. E isso pode acontecer desde a infância, né, doutor? Pode, sim, desde a infância. E alguns fatores emocionais, estresse, ansiedade, depressão, também podem ser o pontapé inicial para essa disbiose. E tudo começa no intestino grosso. E o intestino grosso, nós temos 10 a 6 bilhões de bactérias no intestino grosso. Então,
Biane, só para a gente ter uma ideia, a gente tem 10 vezes mais bactérias no intestino grosso do que célula no corpo. Nossa. Então é muita bactéria lá dentro e elas, teoricamente, convivem em equilíbrio com a gente e elas nos ajudam. É mais ou menos assim, a gente dá a casa para elas morarem e elas nos ajudam a combater bactérias ruins, elas nos ajudam a metabolizar através de alimentação algumas vitaminas, hormônios. Então 90% da serotonina é feita por essa flora bacteriana. E serotonina é o hormônio do prazer, né? O hormônio do bem-estar, né? Então 70% da dopamina, que é um outro hormônio, é feito por essa flora bacteriana. Então, e a falta de dopamina leva as pessoas possivelmente a ter Parkinson. Então, isso só para as pessoas entenderem a importância da flora bacteriana. E é através dessa disbiose, dessa perda do equilíbrio, que começam essas duas doenças, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. E doutor, quando a gente fala de doença de Crohn, a gente está falando do intestino inteiro? Ela toma o intestino todo? Porque a gente tem algumas doenças que a gente sabe, mais do lado esquerdo, enfim. Como que é a doença de Crohn? A doença de Crohn é um pouquinho diferente da retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, ela pode acometer desde a boca até o ânus. Então, é uma doença que tem características mais específicas. As duas gozam de sintomas digestivos e a doença de Crohn também compromete alguns sistemas fora do aparelho digestivo. Mas, basicamente, a doença de Crohn pode ir da boca até o ânus e a retocolite, como o próprio nome diz, reto, que é o finalzinho do intestino, né? E cólon, que é como aparece na imagem. Então, a retocolite pega o reto e o cólon ascendente, transverso, pega a parte do intestino grosso, propriamente dito. Já o Crohn pega desde a boca até o ânus. Doutor, a incidência de câncer, de poder ter um câncer, é grande? Pois é. A consequência, se a gente não faz, como você bem disse, o tratamento precoce, a consequência, as complicações são muito ruins e a pior delas é aumento da incidência do câncer, do câncer de cólon. O quadro clínico das duas se parece muito, né? E a principal coisa que as pessoas em casa têm que ter em mente é diarreia crônica com muco ou sangue e dor abdominal. Então, esses dois sintomas têm que chamar a atenção das pessoas. Então, eu estou tendo uma diarreia crônica, eu estou tendo dor abdominal, eu tenho que pensar que pode ser um quadro já de uma doença inflamatória intestinal. Mas a doença de Crohn, ela pode ir desde comprometimento de manchas na pele, comprometimento articular, então articulação da coluna, comprometimento oftalmológico, então úlceras de córnea, a síndrome do olho vermelho. Então as pessoas falam, eu estou tendo diarreia, sai um pouquinho de catarro na minha diarreia, eu estou tendo dor, eu estou tendo lesões na pele, eu estou tendo dor nas minhas articulações ou algum problema oftalmológico. A doença inflamatória intestinal tem que ser pensada para fazer o diagnóstico precoce. Meu Deus. Tem perguntinha já, doutor? Vamos. Temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui. É no nosso Instagram, da Cláudia. Doença de Crohn. Meu marido tem doença de Crohn e trata com sulfasalicina. Isso. E está crescendo um lipoma na região abdominal. Isso pode prejudicar o tratamento ou virar um tumor? Cláudia Bueno, Itapeva, Minas. Obrigado, Claudinha, pela pergunta. Bom, Cláudia, assim, ela trata com uma medicação. Hoje, graças a Deus, a medicina dispõe de um leque muito grande para tratar a doença de Crohn e retocolite ulcerativa. E ela trata com uma medicação que a gente chama de imunossupressor via oral. E normalmente a resposta é muito boa. E o lipoma, se realmente for um lipoma, é destacado, não tem relação com a doença de Crohn, principalmente se a doença de Crohn estiver na fase de remissão, que é na fase quieta com o uso da medicação, né? Então, a gente... E vai influenciar no tratamento o lipoma? Não vai influenciar. O que não pode acontecer é que o esposo dela pare com o uso das medicações, né? Para se parar com a medicação, a chance de reagudizar a doença é muito grande. Mas tem que ter um controle a vida inteira. É uma doença crônica. É uma doença crônica e o tratamento é para a vida inteira.
né? E acontece de ter cirurgia, doutor? Quando isso acontece? Bom, a indicação cirúrgica são nos casos raros, onde basicamente tem complicações. Então, a doença de Crohn, ela evolui com uma complicação de fechamento do intestino, a gente chama isso de estenose do intestino, ou se teve alguma fístula, que é uma comunicação do intestino com a pele. Então, isso é muito comum na região ao redor do ânus, né? Então, tendo alguma complicação, aí se tem a indicação de cirurgia. Mas, do contrário, as medicações que a gente tem hoje, a gente consegue controlar muito bem essas doenças. Mas o diagnóstico precoce é fundamental. Então, pegar num estágio precoce é fundamental para o bom tratamento e evitar as complicações. Doutor, entre esses sintomas, né, que o senhor falou, diarreia crônica, eu já vi muitas pessoas falarem 20 vezes no dia ao banheiro. Sim. É mais ou menos isso, né? Sim, sim. É por isso que eu falei que é uma doença que pega na fase produtiva e ela é, dependendo se ela é moderada, grave, ela é incapacitante, porque você ir ao banheiro 20 vezes por dia, você está incapacitado para qualquer coisa, para trabalhar, para estudar, né? Então, é uma doença importante e incapacitante, se não for bem controlada. E a alimentação, então, é primordial? A alimentação é um caso à parte, né? Porque, lembra, tudo começa com a disbiose. Então, a teoria da disbiose, tudo começa com a disbiose. E o que mais impacta nessa disbiose é a alimentação que a gente tem hoje em dia, né? Então, uma alimentação com baixa incidência de fibras, as fibras são importantíssimas para a gente ter uma flora bacteriana saudável, né? Então, uma alimentação rica em fibras, vitaminas, então frutas, as vitaminas das frutas são importantes para a gente ter uma flora bacteriana equilibrada, uma alimentação com pouco alimentos processados, né? Então, pouco, teoricamente, açúcar, carboidrato refinado, conservantes, então pouca química. É o que a gente fala, a gente deve desempacotar menos e descascar mais. Então, a gente tem que ter o hábito de uma alimentação mais saudável para cuidar das nossas bactérias. Existe uma frase que é, você é o que você come, e eu complemento isso e, consequentemente, o que você hospeda. Então, você é o que você come e, consequentemente, o que hospeda no seu intestino. Então, se você hospeda no seu intestino bactérias boas, a tua saúde vai estar bem. Se você hospeda bactérias patógenas, bactérias ruins, você tem uma grande chance de desenvolver doenças a partir disso. Doutor, o diagnóstico é clínico ou precisa também fazer uma colo, por exemplo? O diagnóstico é uma quebra-cabeça. O diagnóstico você junta a clínica, os sintomas, você junta com exames laboratoriais de sangue, amostras de fezes. Obrigatoriamente, se a suspeita aparece, a colonoscopia, você está certíssima, a colonoscopia é fundamental para esse diagnóstico, porque é através da colonoscopia que a gente vê as lesões, né? E a gente tem como fazer as biópsias para realmente dar o diagnóstico correto e entrar com o tratamento correto. Em situações mais especiais, aí tem tomografias, as ressonâncias, mas basicamente a clínica, exames laboratoriais, exames de sangue e a colonoscopia, você fecha o diagnóstico. Minha gente, é crônico, mas é tratável. Então, tratável. Quanto antes, melhor, né, doutor? Sim, sim. E a informação que a gente tem que ficar eu preciso cuidar das minhas bactérias do intestino. A gente tem que ter essa noção, né? E como é que eu vou cuidar dessas bactérias? Me alimentando bem, não fumando, não exagerando na bebida alcoólica, não me automedicando, né? Na medida do possível, controlar o estresse, né? Atividade física como uma válvula de escape, cuidar do sono, porque se a gente não cuida do sono, o nível de estresse aumenta e isso pode se refletir nessa disbiose. Então, é uma vida saudável. Né? Para tudo, né, doutor? Para tudo. A gente parece repetitivo, mas esse é o caminho, minha gente, né? Sim. Doutor, volte sempre mais vezes. Muito obrigado, porque a gente Biane. precisa falar sempre do nosso intestino, porque a gente nunca viu tanta gente, né? Sim. Com idade tão nova,
né? Às vezes até crianças com problemas intestinais. Então, por favor. Muito obrigado pelo convite. Seja sempre bem-vindo. Você de casa, aproveite para seguir o doutor, @dr de doutor.Fábio Bonaldi e @Clínica Bonaldi. O telefone é o 12 3013 8555 e 12 3125 7149. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Vianney.